Paz do Senhor, meu querido amigo, meu querido irmão, que alegria poder estar com você mais uma vez para fazer um comentário da lição de número 2 da revista da Escola Dominical deste terceiro trimestre do ano. A lição cujo título é Deus, o primeiro evangelista, 10 de julho de 2016. Esse é o título da lição, Deus, o primeiro evangelista. Continuando aí então o assunto sobre o desafio da evangelização. Não é? O textuário diz, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o evangelho, ou anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3:8. A verdade prática diz, Deus, que deu início ao trabalho de evangelização, exige de cada um de nós uma atitude evangelística responsável e amorosa. Então, é claro que você já entendeu aqui que nós vamos enfocar aqui o fato de que Deus, de fato, foi o primeiro evangelista, baseado nessa expressão de Paulo, e a própria leitura bíblica em classe, ela traz o texto de Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 8, que fala, nos dá informações sobre a chamada de Abraão, a chamada que Deus fez a Abraão. Agora, entendendo bem aqui Gálatas 3 e 8, quando diz assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então o que Paulo está afirmando é o seguinte, que havia de Deus a promessa de que a justificação ocorreria através da fé. Então essa é a mensagem do evangelho. Então a primeira coisa que nós devemos chamar, que nos chama a atenção aqui é a pessoa de Deus. Deus é o foco inicial do nosso entendimento com relação ao assunto que nós estamos tratando. Deus, como a origem de tudo, a razão de ser de todas as coisas é Deus. Por que o mundo existe? O mundo existe porque Deus criou. Porque o ser humano existe porque Deus criou. Porque existem anjos, existem seres espirituais, porque Deus criou. Deus é a origem de todas as coisas que existem. E Ele mesmo existe por toda a eternidade. Não tem início e nunca terá fim. Isso é Deus. Glória a Ele para sempre. Pois bem, Deus, como a origem de tudo, Ele é também a origem do Evangelho. O Evangelho partiu de Deus. O Evangelho iniciou-se em Deus. E quando a gente fala de Evangelho, a gente está falando das boas novas da redenção do pecador, do homem perdido. E a gente já vê logo de cara, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, diante do casal que pecou, do casal que transgrediu, nós já vemos Deus dando a promessa da redenção futura através do descendente da mulher. Foi Deus que fez a promessa. O homem pecador que estava fugindo de Deus, distante de Deus, que desobedeceu a Deus, mas que no seu amor, na sua presciência, no seu conhecimento eterno, Deus ali, Ele dá um vislumbre de que a solução chegaria através de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente tentadora. E isso ocorreu através de Cristo Jesus, o nosso Salvador, bendito e eterno. Então, esse vislumbre da promessa da redenção, ele se torna mais claro. É como se ali fosse o nascer do sol. Mais tarde, na chamada de Abraão, nós vemos o sol já brilhando de uma forma mais intensa. Nós vemos uma luz maior, nós vemos uma clareza mais abrangente no fato de Deus se dirigir a Abrão, não é? E chamá-lo do meio da sua parentela, chamá-lo
do meio do seu povo. E nós nos lembramos que a terra onde Abrão vivia era Ur dos Caldeus, uma região tomada pela idolatria, uma região de muitos deuses, mas que, segundo até mesmo a própria tradição rabínica, o próprio Abraão, ele tinha, né, segundo essa tradição, um desejo no coração, um interesse em conhecer o Deus verdadeiro. No meio de tanta idolatria, no meio de tantos deuses, inclusive a adoração à lua, ele é apresentado na tradição rabínica como alguém que desejava, como alguém que ansiava por conhecer o próprio Deus, o verdadeiro Deus, não é? Mas nós não temos isso nas Escrituras Sagradas. Mas o que nós temos nas Escrituras Sagradas é que Deus o chama. Deus se revela a Abraão e Deus o chama. E a partir daquele momento, o Evangelho, ele recebe uma luz maior dessa vinda de Deus a Abraão para fazer de Abraão uma bênção. E aí que nós vemos a beleza do próprio chamado de Abraão, porque no capítulo 12 do livro de Gênesis, o versículo 2, Deus diz para Abraão assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Coisa linda, não é? Que coisa extraordinária. Isso é o que Deus vai fazer, o que Deus ia fazer na vida de Abraão. Mas Deus diz mais, ele diz: e tu serás uma bênção. Então Abraão, ele foi abençoado para se tornar abençoador. Aqui já mostra para nós que o Deus de onde partiu o Evangelho, de quem veio o Evangelho, que atinge o homem, mas que faz do homem um instrumento, faz do homem uma bênção. Então, através de Abraão, estava ali mostrada a semente da justificação pela fé de todos os gentios. Não apenas a descendência de Abraão, física, material, que são os israelitas, mas já está abrangendo todos aqui, está abrangendo de uma forma maior os gentios. Por quê? Porque o próprio Abraão, a gente lembra de Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que Abraão foi justificado pela fé, o próprio Abraão. Paulo toma o exemplo de Abraão para explicar a justificação pela fé. Daí que o Evangelho, ele tem essa mensagem maravilhosa, que é a mensagem de que o pecador pode ser justificado diante de Deus pela sua fé. Daí que Paulo diz aos Gálatas 3:8 que, havendo a Escritura já predito ou anunciado de que Deus haveria de justificar pela fé os gentios, anunciou o Evangelho primeiro a Abraão. Então aquilo que a gente vê lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, aquela coisa bem particular, bem individual, Deus já estava vendo de uma forma muito mais abrangente, muito mais grandiosa, que era a justificação dos gentios. Deus já via na frente o que estaria para acontecer, não é? Então, Deus, a origem, o alvo primário de Deus ali, a chamada daquele homem para, através dele, fazer uma nação, e dessa nação viesse o Cristo, o Salvador. Porque a promessa em Gênesis 3:15 era que da descendência, ou descendente da mulher. Então, um ser humano, alguém nascido de uma mulher. E Deus escolhe Abraão para que, através de Abraão e da sua descendência, portanto, viesse, como veio, o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. É interessante quando a gente vai ler o Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento é o livro de Mateus. E assim que você abre a Bíblia para ler o Evangelho de Mateus, você já dá de cara com essa expressão: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então começa lá em Abraão e vem puxando, passa pelo rei Davi, até chegar no Messias.
porque Mateus está traçando a genealogia de Jesus Cristo, o filho de Maria, até Abraão, né? Que tanto Maria quanto José eram descendentes de Davi, e Mateus traz a genealogia de Jesus por parte de José e Lucas por parte de Maria. Traçando essa genealogia, eles apresentam então e vão chegando... Lucas vai mais longe, na verdade, né? Lucas vai até Adão. Já Mateus ele para em Abraão, como daquele de quem veio o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então Deus ele busca aquele homem, ele chama aquele homem, ele trabalha na vida daquele homem, e o que é lindo, aquele homem responde pela fé. Responde pela fé. E aí é interessante observar, porque uma vez que Deus ele é a origem da mensagem, a origem do Evangelho, de onde partiu o Evangelho, a gente encontra na aceitação de Abraão, na obediência de Abraão pela fé, nós encontramos também a forma exata como o Evangelho deve ser recebido, que é justamente pela fé. Porque só pode ser recebido pela fé e aceitar ou ser alvo dos benefícios do Evangelho, porque quando se crê no Evangelho é que se recebe de fato todos os benefícios do Evangelho. E nós vemos em Abraão aquele que recebe a mensagem do próprio Deus e que responde da forma que Deus queria que respondesse, que foi através da fé. Infelizmente, anos mais tarde, seus descendentes, o povo de Israel, já constituído, ele não responde com a fé. É lamentável isso. Não responde com a fé, e por isso Israel ele deixa de corresponder àquilo que Deus esperava deles. Mas, mesmo não correspondendo, Deus continuou o seu plano extraordinário e bendito para que através da descendência de Abraão e, portanto, do povo de Israel, viesse o Messias. E nós sabemos que, no final dos tempos, Israel novamente ele vai responder de forma correta, de forma efetiva, porque ele vai responder crendo em Deus. Isso no futuro escatológico, não é? Mas Gálatas 3:8 mostra isso, Deus como origem, Abraão como aquele que recebe, se torna abençoado e ao mesmo tempo vai ser abençoador. E mais uma vez, através do Evangelho, Deus vai ao encontro do homem, o homem que se perdeu no Éden, e Deus vai ao encontro do homem através do Evangelho, para quê? Para trazer o homem de volta a si mesmo. O Evangelho, a evangelização é o caminho de volta do homem para Deus. O homem que se desgarrou, ele vai voltar à presença de Deus, à comunhão com Deus, através das boas novas de Jesus Cristo, nosso Salvador. O ponto 2 da nossa lição fala sobre a palavra de Deus é evangélica. Isso quer dizer que através da revelação de Deus nas Escrituras, porque as Escrituras ela é uma revelação de Deus para a nossa vida, e essa revelação ela trata essencialmente da salvação do pecador por meio de Jesus Cristo. E nós estamos nos referindo agora ao Antigo Testamento. Ao Antigo Testamento. Esses livros do Antigo Testamento, desde o Gênesis até o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, as Escrituras, essas Escrituras, elas tratam essencialmente da salvação do pecador através do Filho de Deus. Essa é a mensagem. Embora nós tenhamos aqui vários estilos literários, né? Nós temos narrativa, nós temos poesia, nós temos parábolas, nós temos provérbios, nós temos profecias, porque a Bíblia foi escrita usando-se exatamente estilos humanos, porque é dirigida aos homens, e Deus usou homens para escrever as Escrituras, isso é claro. O apóstolo Pedro fala que homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? que originou as Escrituras Sagradas. Então, nós temos essas várias formas que foi escrita a Bíblia Sagrada, mormente, estamos falando agora do Antigo Testamento,
essas várias formas literárias, gêneros literários que foram utilizados pelos escritores originais da Bíblia, eles trazem uma mensagem que tem como fundo a mensagem da salvação. Tudo que foi escrito, a história de Israel, a história dos reis, os próprios salmos, os livros históricos, os livros proféticos foram mensagem de Deus ao povo, mas tudo isso que foi escrito, se fosse condensar, se fosse resumir numa frase só, nós diríamos que todo o Antigo Testamento se resume na revelação de Deus para salvar o pecador. Um Deus que se importa, um Deus que se interessa e um Deus que quer salvar o pecador da punição do pecado. Porque o pecado traz punição, isso está claro na Bíblia, mas a fé, ela traz restauração, e essa fé, ela tem que ser colocada em Deus e na revelação da sua própria pessoa e na revelação do Messias tão esperado, do Messias tão desejado e do Messias que chegou, e daí então nós temos todo o Novo Testamento. Para corroborar essa afirmação de que o Antigo Testamento, ele traz essa mensagem de salvação de forma figurada, através de tipos, enfim, de muito ensino, de diversas formas que o Espírito Santo quis trabalhar para revelar, ou para ilustrar, ou para iluminar, e para mostrar uma revelação progressiva de Deus que culminaria na chegada de seu Filho, a revelação maior na pessoa bendita de Jesus Cristo, nós encontramos nas próprias palavras do Cristo ressurreto, quando ele está conversando com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e Lucas, o historiador Lucas, o médico Lucas registra isso para nós, lá no capítulo 24 e o versículo 27, Lucas diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras. Todas as Escrituras. Está falando dos livros do Antigo Testamento. O que falava dele lá, o que falava de Jesus lá. Então lá nós temos Cristo, lá nós temos Jesus. E ele usou, desde Moisés, começando lá pelo Pentateuco, depois ele foi discorrendo, nós não temos os detalhes aqui, mas nós temos a síntese, o resumo do que Jesus falou ali, porque ele toma desde lá de Moisés, desde o Pentateuco, e ele vem discorrendo para mostrar para aqueles homens as coisas relacionadas ao Messias, e depois aqueles homens acabam descobrindo que quem estava falando era o próprio Jesus, que havia ressuscitado, e eles nem imaginavam que era Jesus, não é? Então, a palavra de Deus, ela traz essa revelação, toda ela, no Antigo Testamento, vem indicando. No Novo Testamento nós temos a cortina tirada, nós temos a luz completa da revelação através de Jesus. Então nós louvamos a Deus, porque hoje todos nós temos toda a Bíblia em nossas mãos e temos o privilégio de ler, o privilégio de meditar, o privilégio de estudar, conhecendo já o Messias, conhecendo o Salvador, sabendo o que ele fez, entendendo que hoje nós temos a presença do Espírito Santo, toda essa revelação e a ajuda bendita do Consolador que nos ilumina, que nos dirige, e como é bom viver essa experiência gloriosa de não apenas entender que o Evangelho veio de Deus, de que Abraão foi o instrumento que Deus usou a princípio, que veio uma nação, depois veio o próprio Messias. Não apenas saber, mas de fato vivenciar, experimentar essa maravilha na nossa própria vida. Porque o Evangelho não é algo apenas para alguém ver, conhecer de teoricamente, né, e admirar, mas é algo para ser experimentado. Porque é como se você visse um belo prato de comida, lindo, maravilhoso, fumegando, o
o cheiro está agradável, mas você só ficar nisso. Não vai matar a sua fome. Você precisa comer, sentir o sabor, digerir, experimentar para que aquilo faça bem para você. Então, só ouvir o Evangelho, conhecer teoricamente o Evangelho, é bom, mas é como você vê um prato. O melhor é você desfrutar do Evangelho, desfrutar do que Deus tem para nós. Assim como Abraão, ele apropriou-se da mensagem pela fé, e nós devemos nos apropriar do Evangelho também pela fé. Uma vez que ele partiu de Deus, eu o abraço na minha vida para desfrutar dele pela fé. Ponto 3 da lição fala sobre executando o trabalho de Deus. A evangelização, ela é um trabalho de Deus, mas Deus conta com o homem na execução desse trabalho. Deus conta com o homem. Tanto que contou com Abraão. Deus anunciou o Evangelho, mas Abraão teria a sua participação, o seu envolvimento, né? E nós vemos isso através do próprio Abraão, através do povo de Israel, como eu já disse, ele deixou a desejar. O próprio povo de Israel, que deveria ser o povo sacerdotal de Deus, um povo específico, um povo especial, um povo peculiar, para que diante das outras nações pudesse revelar o Deus verdadeiro, um povo missionário, né? Um povo que demonstrasse Deus na terra. Israel, ele deixou a desejar. Deixou mesmo. Quando a gente lê a história, a gente vê que Israel deixou a desejar nesse quesito. Não quer dizer que Deus o abandonou, a gente sabe disso. Nós até estudamos Romanos capítulo 8, ou capítulo 9, 10 e 11, que mostra que Deus não abandonou o seu povo e nem rejeitou. Então há uma promessa maravilhosa para Israel. Mas, infelizmente, por causa de suas transgressões e muitas desobediências, nós vemos que Israel deixou a desejar. Mas nós também vemos essa participação humana nesse trabalho maravilhoso da evangelização através da vida de alguns profetas, por exemplo, o próprio Elias. E eu falo aqui da questão de Elias com relação aos gentios, porque o Evangelho não é a justificação dos gentios pela fé. Essa é a mensagem do Evangelho, justificação pela fé. Não apenas do gentio, mas dos judeus também, mas a essência do Evangelho é a fé, a graça e a justificação que vem pela fé. Então o próprio Elias, ele já é um símbolo, já é um modelo, já é uma semente de uma proclamação aos gentios quando ele é enviado por Deus a Serepta, para ali, na casa daquela viúva, ele exercer por um tempo o seu ministério, e a gente vê o milagre de Deus acontecendo na casa daquela mulher que não era descendente de Abraão, mas que recebeu o profeta, amparou o profeta, creu na mensagem do profeta. Portanto, a gente vê ali uma ilustração da mensagem do Evangelho alcançando uma mulher gentílica e, portanto, uma luz dada pelo Espírito Santo para a gente entender que a mensagem não ficou restrita a um povo, mas que ela abrangia muito mais gente. Um outro exemplo claríssimo também é do próprio profeta Jonas, que Deus o envia. Ele era profeta no Reino do Norte, Israel, mas Deus o envia com uma mensagem para Nínive. E era uma mensagem de alerta, uma mensagem de julgamento, mas que nós lemos, o povo e o rei da cidade de Nínive se arrependeram, e o arrependimento trouxe vida para eles. O arrependimento poupou-os do juízo de Deus. E Jonas, nós sabemos, ele teve muita dificuldade de desincumbir-se do seu papel, ele foi obrigado. Deus teve que trabalhar de tal maneira que Jonas não teve escapatória, porque ele queria fugir dessa obrigação, mas Deus o impeliu e Deus insistiu de tal maneira que Jonas não deixou de cumprir o seu trabalho como profeta de Deus, mas levando a mensagem a um povo, a uma nação que também não fazia parte da descendência de Abraão, mas que foi beneficiada porque creu e porque se arrependeu. Isso faz parte do Evangelho, o crer na mensagem e o arrependimento, que é uma mudança de atitude. Por isso que diz que João Batista e Jesus, quando eles começaram a pregar, eles pregaram o arrependimento e a fé. Não é? O arrependimento e a fé. E a gente vê isso lá em Nínive,
porque eles creram na pregação de Jonas e arrependeram. E o arrependimento trouxe bênção para aquela gente. Essa é a mensagem do Evangelho e é o trabalho de Deus. E a gente vê pessoas envolvidas. Nós temos pessoas comuns também. Não temos apenas profetas, não temos apenas um povo escolhido, mas nós temos pessoas comuns que foram também canais de proclamar uma boa nova. Um exemplo que eu dou é aquela menina que trabalhava de empregada na casa de Naamã e que deu uma notícia maravilhosa à mulher de Naamã. E disse assim, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria restaurado da sua lepra. E nós conhecemos bem a história, que Naamã foi restaurado mesmo da lepra, porque chegou-se diante de Eliseu e obedeceu à orientação do profeta Eliseu. Mas quem anunciou aquela mensagem maravilhosa na casa de Naamã foi uma menina levada cativa pelo próprio Naamã, pelos exércitos sírios, mas que ali onde ela estava cativa, ela anunciou uma mensagem boa, uma mensagem nova, uma mensagem gloriosa de restauração. Então, de alguma forma, aquela menina representa alguém que está trabalhando, envolvida no trabalho de Deus, que é o trabalho de restauração do pecador, de salvação do pecador. Ali Naamã representa o pecador, né? O leproso Naamã representa o pecador. Aquela menina representa alguém que anuncia uma boa nova. E essa boa nova que vem de Deus, que é um trabalho de Deus, mas que aquela humilde menina estava participando dele e o resultado foi a restauração. Que coisa linda! O Deus tão grande, o Deus tão glorioso, o Deus tão maravilhoso, que usa pessoas simples, pessoas falhas como nós, para nos envolver nesse trabalho da evangelização. E por último, o que não dizer da igreja, que é o principal agente de Deus na evangelização. A igreja, a noiva de Cristo, a quem o próprio Cristo determinou que pregasse o evangelho, que anunciasse a sua mensagem. A igreja, ela é o principal agente de Deus na evangelização. Para isso, ele deu à igreja o poder do Espírito Santo, quando ele disse aos discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E lá em Atos 2 o Espírito Santo desceu para estar com a igreja e está com a igreja desde aqueles dias, continua com a igreja, dando poder à igreja para avançar na proclamação do bendito e santo Evangelho. A igreja tem sobre si essa tarefa, essa obrigação, e ela tem que executá-la, ela tem que colocar em prática de todas as formas e de todas as maneiras, na orientação e na direção do Espírito Santo de Deus. Esse trabalho de Deus, que já que ele é o primeiro, foi o primeiro evangelista, esse trabalho de Deus é um trabalho que envolve toda a terra. Por isso que ele disse a Abraão, serão benditas todas as nações da terra. A abrangência do trabalho de Deus é uma abrangência global, universal, de toda a terra. E envolve toda ela, porque ele é o Deus de toda a terra. Só há um Deus verdadeiro, é o Deus criador de toda a terra. Só há um evangelho verdadeiro, é o evangelho que partiu desse Deus. Só há um Salvador, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E essa mensagem que partiu de Deus deve abranger toda a terra através da participação efetiva da igreja no trabalho de Deus. E daí sim, nós estaremos dando continuidade ao que Deus começou. Mas não damos continuidade sozinho. Na verdade, damos continuidade com Deus, porque Deus nunca abandonou seu trabalho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre envolvidos na obra da evangelização. Então, quando estamos envolvidos nisso, nós estamos envolvidos em algo que a própria Trindade está efetivamente envolvida e realizando esse trabalho. E Ele conta conosco para esse trabalho. Que nós possamos dizer, como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus o abençoe grandemente.